A primeira turma do Soviético Tribunal Federal iniciou nesta terça-feira o julgamento para decidir se aceita a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 acusados de planejar um suposto golpe de Estado de Taubaté após as eleições de 2022. Oh, que suspense! Será que eles aceitarão? Eu não consigo imaginar. Se a denúncia for aceita, os acusados se tornarão réus e responderão a uma ação penal no STF. Caso contrário, o processo será arquivado. O presidente da primeira turma agendou 3 sessões extraordinárias para o julgamento, 2 na terça-feira, às 9h30 da manhã e às 14 horas, e outra na quarta-feira, às 9h30 da manhã. Como se sabe, a acusação é uma farsa e o julgamento um teatro. As cartas já estão marcadas e não há nada que o regime Supremo PT queira mais do que prender Bolsonaro e deixar o caminho livre para a oligarquia corrupta que sempre mandou e roubou no Brasil. Caio Coppola falou muito bem sobre isso. O de Jair Bolsonaro é uma farsa, cujo desfecho já é conhecido por todos que têm olhos para ver e ouvidos para escutar. O ex-presidente Jair Bolsonaro será condenado por juízes que não poderiam julgá-lo e será preso por crimes que não cometeu. A gravidade dessa fraude está expressa muito bem em Provérbios 17:15. Há 2 injustiças que o Senhor abomina: que o inocente seja condenado e que o culpado seja colocado em plena liberdade como se fosse justo. É exatamente o que nós testemunhamos no Brasil atual. Quando o resultado de um julgamento já está decidido antes mesmo do processo, isso não é justiça, é teatro, é barbárie togada. É o STF rasgando a Constituição em nome de um projeto de poder. Hoje é o Bolsonaro, amanhã pode ser qualquer um de nós. Eu acredito que esse julgamento será o divisor de águas. O país nunca mais será o mesmo. Irão acionar o botão da caixa de Pandora. E como em toda peça de teatro, o primeiro ato posicionou os atores, introduziu o cenário e trouxe algumas surpresas. Por ser de interesse público, o julgamento foi transmitido pela TV Justiça e pelo canal do YouTube do STF, que trancou os comentários assim que todo mundo começou a questionar e zoar os togados. Corta os comentários, eu corto seu pescoço. Muita gente estava assistindo no Brasil e lá fora esse julgamento. Quem estava assistindo lá fora? Ninguém mais, ninguém menos que Donald Trump, que acompanha com grande interesse o que esses caras estão aprontando com o Brasil. Claro, o julgamento do Bolsonaro é o Natal da Daniela Lima e ela até vestiu um modelito especial para transmitir a festa religiosa mais importante dela. Bom dia, meninas. Bom dia para você que está em casa. Os ministros da primeira turma estão reunidos desde cerca de 8h30 da manhã, acompanhando pessoalmente os trabalhos da segurança e concentrando para iniciar o julgamento pontualmente às 9h30. O relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, finalizou o voto dele no último fim de semana. Segundo auxiliares, o texto é longo e ele deve apresentar apenas um resumo, estou falando do voto, durante a sessão. Os detalhes desse julgamento histórico você acompanha aqui no Conexão. É a primeira vez na história do Brasil que acusados de tentativa de golpe vão a julgamento. O ministro Alexandre Uglandi começou fazendo uma leitura detalhada do relatório do inquérito do suposto golpe de Estado de Taubaté, antes do julgamento de Bolsonaro e outros 7 aliados. Em conclusão, presidente, em 13/3/2025, após a apresentação das respostas pelas defesas dos acusados, assim como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, solicitei, nos termos do artigo 234 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, a Vossa Excelência, dia para julgamento presencial para deliberação sobre a denúncia oferecida pelo Procurador-Geral da República em face do denominado Núcleo 1. E aí, uma surpresa que abalou o Xandemar. Bolsonaro chegou à primeira turma do STF para acompanhar o julgamento e sentou-se na primeira fila, cara a cara com Xander Cleison.
e já temos as imagens do ex-presidente Jair Bolsonaro chegando à primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Ele chegou acompanhado do seu advogado, Paulo Bueno, imagens que foram feitas dos nossos repórteres aqui de Brasília, Vladimir Neto e Gioconda Brasil, que estão acompanhando a sessão de dentro da primeira turma. Jair Bolsonaro, que chegou a Brasília há menos de uma hora e se dirigiu ao Supremo para ficar, gente, na primeira fileira.